Muito bem, dando prosseguimento então ao curso, chegamos ao último capítulo do nosso treinamento, que é o capítulo 14. Capítulo esse que propõe-se a mostrar como utilizar o conversor analógico para digital do ATmega. Esse microcontrolador ele tem pinos de entrada analógica em todo o porte C dele, ou seja, do PC0 ao PC5. Tá? Então, desses pinos específicos, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, tá? A exceção é o PC6, nós temos entradas analógicas, ao todo, totalizando nesse caso 6 entradas analógicas. O que seriam essas entradas analógicas? Nós vimos até então como utilizar o pino no seu formato digital, ou seja, 0 e 1, que resume-se a 0 volts e 5 volts. Um pino analógico ele pode receber uma informação que varie dentro dessa faixa, ou seja, não é só 0 e 5 volts, mas uma informação que esteja dentro dessa faixa, ou seja, 0 volts, 1 volt, meio volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Qualquer valor entre 0 volts e 5 volts, ele vai ser capaz de ler, converter para um formato digital e fornecer ao microcontrolador um valor proporcional à tensão que chega ao pino. Nós temos 6 entradas analógicas. Nesse exemplo, nós só vamos utilizar uma entrada analógica, que é a que está conectada ao pino PC0. Então, observe que aqui sai do pino PC0 uma conexão a um tripote. Tripote é esse presente no kit. Note que o nosso kit didático tem 3 entradas de tripote. Verifique no Silk onde está escrito AN0. Onde estiver escrito AN0 é o tripote que está conectado ao pino PC0 do kit didático. E nós vamos ler nesse experimento essa tensão, converter para um valor digital e apresentar no display. Agora, que valor digital é esse? O ATmega 8 ele tem um conversor analógico digital interno de 10 bits. O que quer dizer isso? Que ele vai conseguir ler na faixa de 0 a 1023. Por que de 0 a 1023? Porque 2 elevado a 10 é igual a 1024. Ou seja, ele vai fornecer um estado de 0, já a contagem começa em 0, até 1023. Resumindo, quando eu aplicar uma tensão de 5 volts à entrada analógica PC0, ele vai fornecer como o resultado da conversão analógica 1023. Esse 1023 equivale a 5 volts. Quando for injetado 2,5 volts da entrada analógica PC0, o conversor analógico digital vai converter para o valor que seria metade, no caso 511. Quando for aplicado 0 volts na entrada analógica, ele vai nos fornecer um valor zero. Ou seja, ele converte a tensão entre 0 e 5 volts para um valor proporcional entre 0 e 1023. Então, 1023 é o resultado que equivale a 5 volts. 0 é o resultado que equivale a 0 volts. 2,5 volts é o que equivale a 511. E assim, linearmente, a conversão lógica digital ele é linear. Então, você aplicando uma tensão nessa faixa, ele vai converter para um valor digital proporcional a essa tensão. Quanto mais bits a conversão lógica digital tiver, melhor vai ser a precisão. Quanto menos bits, menor a precisão. Tipicamente, nos microcontroladores, é comum encontrar uma conversão lógica digital que é composto de 10 bits. Além dessa entrada analógica composta pelo tripote conectado ao pino PC0, nós temos também um display LCD. Display esse que está conectado aos mesmos pinos vistos no capítulo passado. Vejamos então o código-fonte, como ele foi construído. Então, senhores, temos agora aqui o código-fonte que proporciona o funcionamento que nós desejamos, no caso, fazer a leitura do conversor analógico digital e apresentar no display LCD o resultado dessa conversão de maneira proporcional, de 0 a 1023. Então, inicialmente, temos a configuração do display LCD, não foge ao que nós já vimos no capítulo passado. E entramos no bloco main. No bloco main, inicialmente é inicializado um vetor, esse vetor chamado texto de 20 posições, ele vai ser usado para quê? Quando a gente faz a leitura do conversor lógico digital, a gente obtém um valor numérico. Esse valor numérico varia de 0 a 1023. Só que o display, a informação precisada do display é um valor caractere. Então a gente tem que converter um valor numérico para caractere. Essa variável que nós declaramos nesse ponto, esse vetor, vai ser usada para isso. Quando a gente converter o valor numérico da leitura analógica para um valor caractere. Em seguida temos o valor, a variável, a função LSD-init, que inicializa o display, e a função ADC-init, que inicializa o conversor analógico. Finalmente estamos no bloco while1, que é o bloco de repetição infinito, loop infinito.
Inicialmente, nós temos aqui o quê? O int to str, que justamente é a função que converte um valor inteiro para um valor string. E que valor inteiro é esse? O valor inteiro, a fonte de dados, é esse aqui, ó, ADC read 0. ADC read é a função que lê uma entrada na lógica. 0 por quê? Porque, de acordo com o nosso esquema elétrico, o trimpot está ligado na entrada PC0. E se a gente for verificar a pinagem do microcontrolador, você vai observar que o PC0 é a entrada AN0. Então, se for ser feita a leitura da entrada AN0, o parâmetro aqui é 0. Se for feita a leitura da entrada AN1, o parâmetro aqui é 1. Se for ser feita a leitura da entrada AN2, o parâmetro aqui é 2, e assim sucessivamente. Então, esse valor numérico inteiro vai ser convertido para o formato caractere. Em seguida, é apresentado no display, na linha 1, coluna 1, o conteúdo desse valor convertido para string e aguarda-se um segundo. E fica periodicamente fazendo isso, lendo a entrada na lógica e mostrando o display de CD o resultado. Então, você vai observar que, conforme você modificar o valor da entrada na lógica do input, vai refletir no display de CD. Quando você colocar em um extremo do input, digamos que seja o extremo de 5 volts, vai apresentar no display, ele vai apresentar no display de CD um valor linear 1023 ou até mesmo 1023. E o outro extremo vai apresentar o zero. E assim linearmente, entre uma extremidade e outra. Então, senhores, esse foi o experimento referente à entrada na lógica, à conversão lógica digital usando o microcontrolador AVR. Usamos para essas funções da linguagem e o display de CD como interface homem-máquina. Peço ao senhor que teste o experimento, veja funcionando. Em caso de dúvidas, fique à vontade de contatar. Há uma atividade a ser feita, peço que façam a mesma também e enviem para a nossa avaliação. Agradeço a todos e até mais.